Os cafés da manhã das novelas brasileiras ficaram famosos e viraram até motivo de piada pela quantidade de comida colocada na mesa e também porque quase sempre os personagens saem de cena sem tocar a comida. Longe do mundo da ficção, para nós meros mortais com toda a correria e compromissos do dia a dia, o café da manhã muitas vezes se resume a um pão com manteiga e uma xícara de café puro ou com leite. E quando temos ainda menos tempo, podemos abrir o armário, pegar uma caixa de cereal, despejar em uma tigela de leite e está pronta uma refeição. Pela praticidade e facilidade do preparo, os cereais matinais, uma invenção tipicamente americana, conquistaram o mundo. Hoje, os sucrilhos, marca que se tornou sinônimo de cereal, assim como o Bombril de palha de aço, está presente em grande parte dos lares espalhados pelo planeta. Mas o que muitos não sabem é que por trás desse produto simples existe uma história intrigante de um médico que queria controlar os impulsos sexuais de seus pacientes, que criou tratamentos utilizados até hoje e que entrou em uma disputa com seu irmão após inventar os flocos de milho. Então, qual é a curiosa história por trás deste produto? Seu criador tinha objetivos ocultos ao inventar os flocos de milho? E por que essa invenção provocou uma inimizade irreparável entre o inventor e seu irmão? Preparar flocos de milho, ou sucrilhos como conhecemos, é fácil. Basta apenas alguns ingredientes que você provavelmente tenha em casa. Inclusive, existem vários vídeos aqui no próprio YouTube ensinando como fazer. Mas, para John Harvey Kellogg inventar esse cereal, foi necessário um longo caminho e algumas motivações extras. John nasceu em 1852 na cidade de Tyrone Township, no estado de Michigan. Quando ainda era pequeno, a família de John se mudou para Battle Creek, onde o seu destino se cruzou com o do casal James e Ellen White e com a Igreja Adventista do Sétimo Dia. O casal era um dos fundadores da igreja e praticamente adotou John, que na medida em que ia crescendo, se envolvia cada vez mais nas atividades relacionadas à organização. Depois de trabalhar um tempo como ajudante na edição de um jornal sobre saúde editado por James, John foi enviado pelo casal White para estudar medicina na Universidade de Michigan, onde se formou em 1875. No ano seguinte, os líderes da igreja o nomearam para dirigir o hospital da instituição em Battle Creek, onde ele colocou em prática teorias que combinavam seus conhecimentos técnicos e suas crenças. Uma das primeiras ações de John no comando do hospital foi mudar o nome de Instituto de Reforma Sanitária do Oeste para Sanatório de Battle Creek. A palavra sanatório foi uma invenção de John, talvez a primeira delas, e transmitia um conceito novo, de um lugar para tratar corpo e mente, um modelo que se popularizou e que hoje conhecemos como spa. A base dos tratamentos eram os ensinamentos da igreja, que pregava uma dieta à base de grãos, frutas, castanhas e vegetais, além da eliminação do consumo de carne, bebidas alcoólicas, tabaco, café, pimentas, açúcar e vários outros. Algumas dessas restrições hoje são consenso e outras são bem aceitas, mas estamos falando de muito tempo atrás, quando o consumo de tabaco ainda não era considerado um vilão para a saúde. Esses preceitos eram seguidos à risca por John, mas ele ainda acrescentou mais uma restrição à sua lista. Conforme fica evidente em várias de suas publicações, o médico considerava o sexo tão prejudicial quanto os piores alimentos e, segundo diversas fontes, como essa reportagem da revista Super Interessante, acredita-se que em 40 anos de casado, ele nunca teve relações com sua esposa. Obviamente, ele também era contra a masturbação, ato que considerou um crime hediondo. Em sua campanha contra o que ele chamava de vício solitário, John recomendou práticas extremas, como a circuncisão sem anestesia para homens e a aplicação de ácido carbólico nas genitais femininas. O médico deixava claro que essas recomendações eram para casos extremos, pois ele acreditava que, na maioria das situações, era possível combater os impulsos através da alimentação. Será que foram essas crenças que o levaram a inventar o famoso flocos de milho? Embora seu nome tenha ficado ligado aos flocos de milho, John foi um inventor produtivo, tendo registrado várias patentes ao longo de sua vida. Dentre suas inúmeras invenções, podemos citar um cavalo elétrico, utilizado para que os pacientes com limitações físicas pudessem cavalgar sem riscos, uma máquina para banho de luz e até uma para a realização de enemas.
O enema, que consiste na limpeza intestinal com a introdução de água pelo ânus, era um dos tratamentos preferidos de John. A máquina que ele inventou para esse tratamento podia bombear até 15 litros de água por minuto, um volume significativamente maior que os procedimentos normais de enema. Ao final da limpeza, o médico ainda recomendava a ingestão de meio litro de iogurte, metade de maneira tradicional e o restante via anal. Os inventos e os tratamentos revolucionários fizeram de John uma celebridade, e ele se tornou o primeiro guru de vida saudável da história. Pelo sanatório de Battle Creek, passaram algumas das maiores personalidades da época, como Henry Ford, Thomas Edison, Amelia Earhart e muitos outros. A fama de John rompeu as fronteiras dos Estados Unidos, e de acordo com uma reportagem do The Washington Post, até o escritor russo Leon Tolstói adorava sua dieta vegetariana. Enquanto John cuidava dos pacientes, seu irmão William Kate Kellogg, conhecido como Will, gerenciava a contabilidade do sanatório além de outras tarefas. Enquanto isso, convencido de que o café da manhã americano era a causa de vários problemas de saúde, John começou a realizar experimentos para produzir um alimento que atendesse seus critérios. Naquela época, quando os fogões ainda eram a lenha, a primeira refeição dos americanos era geralmente sobras do jantar da noite anterior, o que incluía frango, outras carnes mais pesadas e muita fritura. Para que seus pacientes tivessem alternativas, o médico criou um biscoito assado que tinha como ingredientes principais fubá e aveia. A partir daí, a casualidade entrou em cena e deu sua colaboração para o surgimento dos flocos de milho. Quando um paciente quebrou um dente com um desses biscoitos de fubá e aveia, John alterou o processo de fabricação, passando a triturar o alimento. Inicialmente, ele nomeou sua criação de grânula, mas, descobrindo que o nome já estava registrado, mudou para granola. Muitos pacientes que experimentaram o alimento durante o período de internação começaram a realizar pedidos após voltarem para suas casas, o que deu início a um novo negócio para os irmãos. Novamente, em uma noite de 1994, o acaso voltou a ajudar, quando Will, sem querer, deixou uma receita de massa sem assar. Ao regressar e ver que a massa tinha fermentado, no lugar de jogar fora, ele decidiu passar a massa por um cilindro e percebeu que ela se quebrava, formando pequenos flocos. Ele assou os flocos e mostrou ao irmão, que decidiu dar aos pacientes no café da manhã. O sucesso foi instantâneo, mas esse ainda não era o alimento que tornaria os Kellogg's famosos. Os primeiros flocos tinham como ingrediente principal o trigo, porém, logo Will passou a realizar testes com outros ingredientes e obteve excelentes resultados com o milho, que além de tudo era um produto muito fácil de encontrar em grandes quantidades na região. O produto foi um sucesso, e os pedidos aumentaram tanto que a cozinha do hospital não dava conta de atender a demanda, e os irmãos criaram a Sanitas Food Company. As vendas eram excelentes, porém os irmãos tinham visões totalmente diferentes do negócio. Enquanto Will queria criar novos sabores e vender o produto a qualquer consumidor, John pretendia seguir vendendo apenas para pacientes e acreditava até que o negócio pudesse atrapalhar sua credibilidade como médico. No meio do impasse entre eles, muitos concorrentes surgiram e Battle Creek se tornou a capital americana dos cereais matinais, e até um paciente do sanatório chamado Charles William Post criou sua empresa. Finalmente, em 1906, Will criou sua própria empresa, batizada de Battle Creek Toasted Corn Flake Company, e sem o irmão, adicionou açúcar, malte e sal na receita. Além disso, ele investiu grandes quantias em marketing, e o floco de milho Kellogg's conquistou todo o território americano e o mundo. Infelizmente, o sucesso de Will não foi bem recebido por John, que acusava o irmão de utilizar o sobrenome que ele havia tornado famoso para vender seu produto. Além das questões familiares, os irmãos ainda se tornaram concorrentes, pois John Kellogg continuava vendendo seus cereais e, em 1910, ele decidiu também utilizar o sobrenome da família em seus produtos. Will reagiu e entrou com uma ação para ter a exclusividade da marca, o que foi concedido pela Justiça de Michigan. A batalha judicial durou uma década e, em 1922, finalmente Will mudou o nome de sua empresa para Kellogg's Company. Após tantos desentendimentos e ações judiciais, os irmãos jamais voltaram a se falar e seguiram caminhos totalmente diferentes. Um ano após a morte de seu fundador, a empresa lançou o Frosted Flakes, que chegou no Brasil como sucrilhos, e junto com seu mascote, o tigre Tony, se tornou a cara da companhia. Os flocos de milho atravessaram gerações,
e mesmo depois de um século, continuam populares e estão presentes na vida de milhões de pessoas diariamente. Ao longo de todo esse tempo, muitas teorias surgiram de que o cereal foi inventado para controlar os impulsos sexuais e eliminar o desejo que levava muitos jovens a praticar a masturbação. Mas embora o grande objetivo de John fosse realmente atingir a purificação e reprimir os desejos através da alimentação, os flocos de milho foram apenas um acidente decorrente desse objetivo. E por falar em John, o que será que aconteceu com ele após a ruptura com o irmão? John Kellogg continuou sendo uma celebridade e talvez o médico com maior prestígio dos Estados Unidos até sua morte em 1943. Entretanto, suas ideias o colocaram em rota de colisão com os líderes da Igreja Adventista e ele foi expulso da instituição em 1907. A partir de então, ele começou a se aproximar de movimentos eugenistas que pregavam a superioridade da raça branca e que estavam se expandindo por todos os Estados Unidos. Mesmo sendo expulso da igreja, ele conseguiu se manter à frente do sanatório de Battle Creek e utilizou as instalações para realizar conferências de uma instituição que ele foi um dos fundadores. A Race Betterment Foundation tinha por objetivo promover políticas de melhoria da raça, incentivando a segregação racial, a melhora da raça através da união dos melhores de cada gênero e a castração de pessoas com deficiência intelectual. Em 1933, o sanatório entrou com um pedido de concordata, muito por conta dos efeitos da crise de 29, que afastou a maior parte dos clientes endinheirados do hospital. A instituição sobreviveu ainda mais uma década, e após a morte de John Kellogg, as instalações foram compradas pelo exército americano para a instalação de um hospital militar. Pouco antes de morrer, John enviou uma carta ao irmão, pedindo desculpas pelo tratamento humilhante que o havia submetido diversas vezes, e também admitindo que Will havia agido corretamente ao fundar sua empresa. A carta não chegou a tempo e John faleceu sem voltar a falar com seu irmão. Se você gostou deste vídeo, tenho certeza de que vai gostar desse, sobre uma família desconhecida que ficou mais rica a cada tragédia. Muito obrigado por assistir até aqui, abraços e até o próximo vídeo.